Bom dia, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas a mais um webinar do Fórum de Reportagens sobre a crise global de saúde. Hoje a gente vai falar sobre SEO para jornalistas, ou seja, a otimização de conteúdo para mecanismos de busca. E para conversar comigo sobre o assunto, hoje eu chamei aqui a Daniela Flor, que é especialista de audiência do Estadão, com passagens pelo Grupo Abril e pela CNN, também sempre nessa área de audiência e SEO. A Dani é muito nova, mas pode ter certeza que ela entende bastante do assunto. A gente trabalhou alguns meses juntos e a gente sempre conversava sobre isso. Então, Dani, primeiro de tudo, obrigado por separar um pouquinho do seu tempo para falar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço. Olá. E só avisando aqui para o pessoal que está assistindo, esse webinar vai ser gravado e depois a gente vai fazer um resumo com os principais pontos da conversa. Bom, então, Dani, começando aqui pelo começo, né? Você pode explicar para a gente o que é SEO? O que significa? Sim, bom, SEO, a sigla em si, né, e eu acho que vai ter pessoas aqui com diferentes níveis de conhecimento, mas significa Search Engine Optimization. É basicamente uma série de otimizações, fatores, é o estudo dos fatores que faz com que conteúdos fiquem bem posicionados no Google ou em outras ferramentas de busca, mas a gente sabe que o Google nem se compara em volume com outras, né? Então, basicamente, é uma série de fatores, e aí a gente tem fatores técnicos que vão desde tipo o formato do site, a velocidade do site, coisas puramente técnicas assim, até fatores mais palpáveis em relação ao que a gente faz aqui enquanto jornalista mesmo, que são as palavras-chave que eu uso, né? Como eu escrevo meu texto, como eu construo meu conteúdo. Então, é essa junção de técnicas, fatores e otimizações, enfim. E assim, você falou aí que SEO é otimizar conteúdo para mecanismos de busca, né? Mas a gente sempre vai falar do Google, né? É sempre Google. Não, Google Sim, é massivo, assim, né? tem gente que faz trabalhos para, tipo, Para otimizar outros para o também. Bing. Tem relevância, mas, assim, não Em se volume, compara, não. sinceramente. E, assim, se existe, todo mundo aprendeu com o Google e os fatores são praticamente os mesmos, né? Os Então, tem mesmos. muito pouca diferença, assim, E assim, uma coisa que eu queria saber é, você passou pela Abril e pela CNN também trabalhando com audiência e SEO, né? E o que eu queria saber é se você acha que o Google se transformou tem uma importância maior na construção de audiência dos sites jornalísticos, em comparação com os anos anteriores, né? Porque na época que eu trabalhava na Veja São Paulo, né, isso era 2019, eu vi que o Google era um drive de audiência massivo, assim, principalmente se eu comparasse com a Folha, que foi onde eu trabalhei também, até 2015, mais ou menos. O Google era importante, mas não era tanto. Na Veja São Paulo, ele se transformou num monstro de audiência, assim, mais da metade da audiência era construída pelo Google. Esse é um negócio que você viu também nas suas passagens por outros lugares? Você acha que é algo do mercado? A gente pode falar isso, que o Google ficou mais importante nos últimos anos? sim, a gente pode falar isso sem nenhuma dúvida, assim. Eu até, antes de entrar aqui, dei uma última conferida no SimilarWeb, que é uma ferramenta que compara sites, né? Compara a internet em geral, então é uma ferramenta de mercado, assim. E se tu pegar só no Brasil, se pegar só o nicho de notícias, né? Então, só veículos mesmo, hoje o share de audiência orgânica é 31%. A principal fonte é tráfego direto, então deve ser ali seus 40 e tantos por cento, em comparação à social, que está em mais ou menos 5%. Então, óbvio que isso varia muito, sim, é um número de indústria, e eu, sinceramente, na CNN, no Estadão, em praticamente todas as marcas do Grupo Abril, com pouquíssimas exceções que eu conheci mais a fundo, Google era a fonte principal de tráfego. Por quê? E isso é um movimento que, quando eu entrei na Abril, eu entrei em 2016, na Abril como repórter, depois migrei para SEO. Naquela época, eles estavam voltando a investir em SEO. Um investimento antigo, e essa é uma movimentação de mercado não só no Brasil, em outros países também, com mais ou menos anos, né, nessa tendência, mas era uma mudança que veio por quê? Porque
teve uma virada ali depois de 2010, por aí, que se começou a focar muito, muito, muito em social, né? Então, os veículos começaram a ver o potencial de tráfego do Facebook na época ali, enfim, né? Começaram a ver esse tráfego e investiram 100% em social, isso se desenvolveu muito rápido. O Brasil é muito forte em redes sociais em geral, então também tem isso foi um fator. Até que em determinado momento, ali em 2016, por aí, a gente viu a audiência de social de vários veículos despencarem por mudanças de algoritmo no Facebook, né? E isso é uma coisa que a gente vê com alguma frequência. Isso é válido também para Google. Cada vez que o Google muda de algoritmo, a gente vê mudanças de tráfego, normal. Mas essa vez do Facebook causou um leve pânico, assim. A gente viu muitos veículos caírem muita audiência por causa dessa dependência. E aí voltou-se a investir novamente muito em SEO. O resultado disso obviamente, a gente tem marcas que dependem mais de social e marcas que dependem mais de Google, e vem muito da característica do conteúdo. Por exemplo, sites de esporte, no passado, costumavam depender muito de Google porque davam jogo ao vivo, resultado de jogo. Hoje, o Google começou há alguns anos para cá, assim, a entregar muito resultado por conta própria, né? Ele entrega, tipo, tabela de jogo, tabela de medalha e tal, direto na série do Direto, Google. né? Então, eu imagino que esse tráfego esteja se perdendo, assim, para alguns veículos. Mas, de qualquer forma, esporte era um nicho que dependia muito de Google. Outros tópicos, assim, sei lá, enfim, tem tipos de sites diferentes que são mais focados em social, né? Que são mais focados em fazer manchetes chamativas ali e tal, e outros que são muito focados em serviço e em coisas que têm interesse de busca. Então, assim, hoje a tendência dos veículos, pelo menos generalistas, é tentar, e eu acredito que a estratégia de fato ideal e possível hoje em dia seja essa, é não depender exclusivamente de nenhuma fonte de tráfego e focar na diversificação de fontes. E o Google hoje é uma parcela muito grande nessa diversidade de fontes, assim. Então, e eu acho muito difícil que ele deixe de ser, porque tem isso, né? Por mais que as pessoas... O Facebook está mudando muito de público também. Então, a gente está vendo um público mais velho ficando lá e mais jovens indo para outras plataformas que não são tão focadas em conversão, né? Em dar tráfego para site, tipo Instagram. O Instagram traz pouca audiência para os sites, assim, em comparação ao volume de pessoas que tem lá. E o Google é um pouco mais... mudanças no Google causam mudanças, mas as pessoas vão para o Google pesquisar assuntos, pesquisar notícias. Essa dependência, o Google vem de muitos anos dessa forma e a gente viu pouca mudança nesse sentido, assim. Entendi. É que quando você falou dessa mudança do algoritmo das redes sociais, né, principalmente do Facebook, eu estava no BuzzFeed em 2016. E a gente sentiu muito lá, né, como todos os outros veículos, mas o BuzzFeed era essencialmente um veículo orientado por tráfego de social, né? 90% do site era social. Então, despencou tudo. E a gente viu mesmo essa corrida por tentar achar outras fontes e tal. Então, assim, acho que o que você está falando é que começou o aumento do investimento em SEO, começou com essa mudança dos algoritmos nas redes, né? Mas a impressão que eu tenho, pelo menos nas experiências que eu tive, é que esse investimento hoje em dia até ultrapassou, né? O Google recuperou essa parte que foi perdida com a mudança de algoritmo das redes sociais, mas ele ultrapassou, inclusive, a importância que o social tinha antes de 2016, 2014, 2013. Né? Acho que foi crescendo para outras partes, assim. Virou Eu um... acredito que tem um ponto aí também que a gente precisa levar em conta, principalmente quando a gente fala em veículos mais generalistas ou veículos que cobrem política especificamente, é que muitas mudanças de algoritmos de redes sociais foram para mitigar essa força e o perigo que estava tendo do avanço de conteúdos políticos e tal. O Facebook, por exemplo, eu estava discutindo com algumas outras pessoas que trabalham em veículos que cobrem exclusivamente política, que sentiram um baque há umas semanas atrás, porque... E aí começaram a sair conteúdos falando que o Facebook estava despriorizando conteúdos políticos com foco em não aumentar o tamanho de postagens sobre as manifestações 7 de setembro, né? Chamando para as manifestações. Naturalmente, se tu publica conteúdo político, tu é atacado por essa mudança, né? Então, teve essa característica também das redes sociais, por motivos de negócio,
começarem a priorizar mais. Foi a grande mudança de algoritmo que a gente fala e que várias pessoas, né, que vários veículos sofreram, é que começaram a focar mais em posts de amigos, né? Então, o que alguém compartilhava e menos em páginas, que é onde estava a força dos veículos em geral, porque tu não consegue controlar tanto, né? Tipo, se as pessoas estão compartilhando um link teu, vinha muito de uma estratégia do que eu posto na minha página, e daí isso começou a perder força no que era entregue para as pessoas, assim. Então, de fato, o Google nesse processo se tornou um lugar mais controlável, de certa forma, né? A gente consegue um pouco mais. E aí o SEO é entender que formas são essas, né? De chegar na frente, assim. Então, de fato, eu vejo que o peso do Google ultrapassou o peso de social, assim. E investimento, eu, assim, ainda não sei, porque eu acho que social, em geral, tem... As redações têm equipes maiores de social até pela necessidade da produção de conteúdo, né? Hoje, social, tem muitas estratégias de social também que são muito focadas em conteúdo dentro da plataforma, né? Então, ter uma estratégia de stories, ter uma estratégia de... E aí, não para levar tráfego para o site. Também, mas um pouco menos do que já foi, acho que até pelos resultados que estavam tendo. Mas, de fato, quando a gente fala em levar tráfego para o site, SEO ainda é uma coisa que, assim, obviamente, tu não vai... Em geral, tu não vai ter profissionais que escrevem para isso, porque todo conteúdo é escrever para isso, né? Então, isso está mais intrínseco dentro das pessoas que trabalham numa redação, por exemplo, e menos numa equipe específica, como costumam ser estratégias de social, assim. Por isso que acho que em tamanhos de equipe ainda tem menos gente trabalhando em SEO, mas em atenção da empresa como um todo, eu vejo um foco maior em SEO já do que é dado para social. Uhum. Tá. Então, agora de uma forma um pouco mais prática, o que um jornalista precisa saber sobre SEO? Né, a gente está falando aqui de um repórter, de um jornalista que não é especialista, que não trabalha especificamente com isso, né? É uma pessoa que escreve matéria, que apura normalmente, mas o que ele pode absorver da área para tornar o conteúdo dele melhor para os mecanismos de busca, mais encontrado facilmente pelos mecanismos de busca, né? A gente vai falar um pouco sobre ferramentas um pouquinho mais para frente, mas antes de falar em ferramenta, em site, se é que tem alguma coisa que a gente pode usar nesse sentido, mas o que o jornalista tem que saber? Primeiro de tudo, eu acho que, obviamente, tem técnicas, né? E se a gente vai procurar cursos de SEO e tal, hoje tem um pouco mais de conteúdo sobre SEO no jornalismo do que tinha quando eu comecei a trabalhar com SEO ali por 2014, 15, assim. Hoje tem um pouco mais de conteúdo sobre isso. Mas, de qualquer forma, a maior parte dos conteúdos são bem do marketing e tal, e são muito focados em técnicas, assim, que para a gente do jornalismo acabam não sendo muito aplicáveis, a gente olha aquilo com um pouco de estranheza, assim. Na prática, o que a gente sabe que é relevante no dia a dia de jornalista que, assim, escreve texto, sobe texto, edita texto. Eu sempre falo, quando eu dou cursos de SEO, por exemplo, que eu acho que o ponto 1 é menos técnico, é bem menos técnico do que a gente pensa. É simplesmente virar a chavinha de pensar como eu procuraria por esse assunto ou por esse conteúdo, como eu procuro por isso quando eu vou para o Google, né? Às vezes a gente teve esse hábito também cultural de criar manchetes, de ter chamadas que, tipo, por causa dessa era muito forte de social, assim, de Facebook principalmente, a gente tenta não entregar muito no título, né, para as pessoas quererem clicar, e a lógica de SEO é a oposta, né? Eu preciso entregar, eu preciso usar as palavras que as pessoas estão procurando, eu preciso escrever o máximo possível como a pessoa está procurando no Google. E aí, assim, Você está falando, desculpa, você está falando especificamente do título, né? Da sim. construção do título. E aí, não só do título, acho que o título é a parte principal, obviamente, porque é um dos fatores mais relevantes, né? E aí, assim, parece muito óbvio, mas não é. As pessoas pesquisam da forma que elas falam, as pessoas pesquisam de formas, assim, com perguntas, as pessoas procuram como... E elas procuram coisas muito básicas, assim. Então, é também isso, é se colocar no lugar do leitor e pensar o que eu estaria querendo saber. E como eu vou saber que aquilo que eu estou pesquisando está dentro daquele conteúdo? Porque é isso, eu posso fazer perguntas e respostas sobre terceira dose da vacina da Covid. Se no meu título eu disser, tipo, terceira dose já é aplicada em X países, e dentro eu tiver perguntas e respostas que responde a partir de que idade é recomendado tomar
terceira dose, meu usuário não tem como saber que eu coloquei essa informação dentro do texto, porque o meu título está dando uma manchete ali meio chamando para uma parte, um recorte desse assunto. Então, eu preciso pensar muito bem o que eu vou colocar no título para demonstrar que o conteúdo que está ali dentro é aquele, assim, porque é isso, eu tenho que entregar no título para a pessoa querer clicar e para o que a pessoa busca no Google encaixar com o que está dentro da matéria. Mais do que isso, e aí eu acho que esse ponto é o mais importante. Aí tem técnicas de título que vão desde, tipo, colocar as palavras-chave mais importantes o mais no início possível. E aí, de novo, coisas que não são técnicas, são super de lógica mesmo. O título tem que caber no Google. Não adianta fazer um título monstruoso ali, porque, assim, a gente sabe que, enquanto usuário, a gente raramente clica num título que tem, tipo, 3 pontinhos e infinito, né? A gente clica num título que a gente consegue ver ele inteiro. Então, assim, testar se aquilo está num tamanho coerente. Não existe hoje um número específico de caracteres, como já teve no passado. O SEO está cada vez com menos regrinhas desse tipo, assim, porque o Google está se tornando um mecanismo mais inteligente, né? Então tá mais difícil hackear essas coisas e tipo, tá mais difícil a gente tentar sacanear o Google, encher um monte de palavra-chave, era uma coisa que se fazia no passado, assim, muito no marketing de conteúdo. Pegar um texto e encher com a mesma palavra-chave loucamente, porque aí o Google, era mais fácil, tipo, eu fortalecer aquela palavra-chave para entregar no Google. Hoje isso não funciona mais, porque o Google, inclusive, considera que eu estou forçando a barra. Então, é melhor, ele entende se eu usar sinônimos e ele acha que esse texto é mais verídico e mais rico. Então, hoje está mais fácil escrever para o Google, porque o texto que o Google prioriza é muito mais parecido com o texto que a gente, enquanto jornalista, faz há muito tempo. Mas entra aí outros fatores que também são óbvios para a gente que é jornalista. Mas, por exemplo, o primeiro parágrafo, que em geral a gente coloca o lead, ele também é o espaço onde eu tenho para fortalecer as minhas palavras-chave. Então, o que está lá no fim do texto, o Google raramente, às vezes nem vai passar, assim, né? Tipo, vai dar menos valor. Por isso, por exemplo, tem várias. Essa discussão é muito frequente quando eu discuto com alguns repórteres, já discuti com repórteres do passado, assim, tipo, eu dizia, as pessoas estão pesquisando por que se eu posso beber quando eu tomar a vacina da Pfizer, tá? E aí o jornalista responde, eu já dei esse conteúdo, tá lá dentro, tá tipo no pé de uma matéria que eu dei semana passada. Não adianta estar no pé de uma matéria que eu dei semana passada. É muito, em comparação, se outros lugares estão dando essa matéria com um título e uma nota só sobre isso, na hora da competição, se não tivesse esses outros conteúdos, eu provavelmente ranquearia. Mas como é uma coisa super competitiva, eu só vou ter chances de ranquear se eu fizer um texto separado com esse título, ou eu colocar isso no início de uma matéria, ou tem formas de eu fazer isso até tecnicamente que aumentam minhas chances, que é tipo fazer marcações que em geral a gente tem nos publicadores mesmo, de intertítulo, que representa um H3, né, que são coisas, marcações do código, assim. Então, eu acho que é o que a gente precisa saber enquanto jornalista, assim, para texto especificamente, e para subconteúdos em geral. O passo 1 é pensar nessa lógica, é virar essa chave, assim, pensar como eu procuraria esse conteúdo. E aí tem alguns estudos, algumas coisas sobre práticas de SEO mesmo que eu acho que fazem sentido, que é entender, assim, o que é um H3, essas quebras no texto, assim, eu botar um intertítulo, elas ajudam o Google a entender que eu tenho outros assuntos dentro desse texto, né? E que eles têm uma importância diferente, né? Eu estou trazendo uma nova importância ali. Linkagem é uma das partes essenciais do SEO. E daí, de novo, é uma obviedade, tipo, a web foi feita dessa forma, né? A gente linkar para outros lugares, tipo... mas isso é extremamente relevante no SEO. Então, eu pensar... E aí é simplesmente, de novo, pensar como usuário. Pensar, se eu estou mandando links para outros lugares, né? E aí pode ser tanto para o meu site quanto fora. Eu sei que esse é um assunto polêmico, né? Entre linkar para outros sites, não linkar... Mas para quem é polêmico, pode linkar só para o teu site mesmo, se quiser. Mas assim, eu linkar para outras matérias que explicam pontos daquele meu texto, isso é muito relevante para SEO, porque quando eu dou um link, eu digo esse texto para o qual eu estou linkando, este conteúdo para o qual eu estou linkando, também é importante. E aí, uma coisa que a gente faz muito enquanto técnica de SEO é voltar em conteúdos antigos que já estão bem ranqueados, né? Então, eu tenho uma grande página lá ranqueada sobre quem é o Bolsonaro. E aí, eu dei uma matéria nova sobre o Bolsonaro que eu quero dar força. Eu volto nesse meu conteúdo que já é forte e linko para esse conteúdo novo para mostrar que aquele meu conteúdo que já é forte está dizendo, esses também são fortes.
Então, esse processo de linkagem, assim, também é uma das partes mais relevantes para o SEO em geral, assim. E, assim, acho que tem práticas do tipo, além de palavras-chave em geral, hoje um conteúdo mais rico também funciona mais. Então, eu ter quebras, né, de texto eu embedar outros conteúdos de rede social, eu ter vídeo, eu ter essa riqueza no texto também ajuda SEO, assim. E aí, o que eu acho que é importante enquanto jornalista e me ajudou, assim, e que é menos prático, é saber o mínimo da parte técnica. E daí eu não preciso saber mexer num código, sabe? Mas eu preciso saber o que é uma página AMP, que é as páginas do formato acelerado lá que o Google entrega quando eu pesquiso no mobile. Alguns sites têm as páginas notícias em formato normal, notícias em formato AMP, né? A gente desenvolve isso tecnicamente e essas matérias, no passado era um fator de busca no Google, hoje é menos, mas é uma forma acelerada da página que o Google ranqueia melhor, na teoria, tá? Esse tipo de coisa eu preciso saber minimamente para saber conversar com áreas mais técnicas, assim. E eu digo isso por quê? Porque às vezes a minha matéria não vai bem e eu não tenho a mínima ideia por quê. E aí eu posso simplesmente passar um teste ali, tipo, num teste de AMP. Se tu pesquisar no Google teste de AMP, colar uma matéria, ele vai te dizer se a tua matéria tem página AMP ou não tem. E aí eu encontro erros ali que são muito simples, assim, né? É acompanhar a audiência, de fato, é acompanhar qual a porcentagem da minha audiência via Google naquela matéria, para eu entender que se assim, a minha audiência via Google está forte, talvez eu esteja fazendo alguma coisa certa. Se ela está baixa, quem sabe eu consigo mexer em alguma coisa, quem sabe eu consigo mudar esse título para tentar deixar ele mais otimizado. Então, para SEO é muito importante a gente acompanhar o resultado, porque SEO muitas vezes é tentativa e erro, assim. Entendi. Voltando um pouquinho nessa parte que você disse sobre um conteúdo específico, tá no pé de uma matéria, né? E a pessoa fazer uma pergunta no Google e o jornalista dizer que isso está no pé da matéria que ele já fez, né? Normalmente esse conteúdo seria buscável pelo Google. Na teoria seria buscável, mas como a competição é muito grande e tem pessoas produzindo para responder exatamente essa pergunta específica, essas perguntas mais específicas vão ser ranqueadas antes, é isso? É isso, assim, e especialmente quando a gente está falando de coisas mais competitivas. E aí tem uma lógica que eu imagino que algumas pessoas já ouviram falar, ou não, que é tipo, de conteúdos short tail, quando a gente trabalha short tail e quando a gente trabalha long tail. O que é long tail? São essas palavras-chave, essas buscas que são mais longas. Então, assim, existe a busca por voto impresso, é short, né? E aí vai ser uma competição gigante ali com a Wikipédia, com todo mundo, bababá. E existe que países no mundo usam voto impresso, tá? Que é uma busca long tail, é uma busca grande mesmo. E aí existem formas e ferramentas para a gente fazer isso, mas eu acho que muitas vezes também é bem lógico, assim, de aquele voto impresso é muito mais competitivo e muito mais difícil de eu ranquear. Então é isso, assim, né? Eu posso estar fazendo um conteúdo sobre quais países no mundo usam voto impresso. Talvez eu não ranqueie para voto impresso. Se eu ranquear, show, porque aí muito tráfego. Mas assim, talvez eu não ranqueie porque tem outros conteúdos mais de o que é voto impresso, ou página voto impresso da Wikipédia, que são mais amplos e têm mais força. Mas quando eu foco em palavras-chave em palavras em buscas mais longas, o que acontece? Eu estou entregando uma resposta específica para uma busca específica. Ah, mas tem menos volume de busca. Obviamente tem menos volume de busca por uma coisa mais específica do que por uma coisa mais ampla. Mas a chance de clique é muito maior. Porque a pessoa, e de novo, é o comportamento do usuário. Quando eu pesquiso uma coisa e eu vejo uma matéria ali que entrega especificamente o que eu quero, eu vou naquela, eu não vou num tudo sobre o voto impresso. Se eu quero saber que países usam voto impresso, eu vou naquela específica, né? Naquela que está explicando exatamente isso. Então, por isso que as chances são maiores, assim. E esse trabalho é um trabalho que, principalmente para veículos menores, assim, ele é muito importante, porque é isso, eu raramente vou conseguir competir com os grandes em algumas coisas mais amplas, né? Mas quando eu trabalho recortes específicos, assim, eu tenho
menor volume de gente interessada, mas eu sou muito mais assertiva em entregar conteúdo para essas pessoas, assim. Uhum. E é por isso, porque o interesse é menor, mas o conteúdo é mais assertivo. Então, de fato, tá no pé da matéria. O Google é capaz de ler, mas ele vai priorizar o que está mais. Que imagina a bagunça que seria a internet se cada vez que a gente procura, sei lá, voto impresso, ele me entregasse uma coisa específica sobre voto impresso quando eu quero saber, tipo, o que é. Quando eu quero saber regras de tênis, ele vai me entregar regras de tênis. Ele não vai entregar por que o saque vale, sei lá, sabe? Uhum. Então, de fato, é porque é uma lógica tipo, da internet, assim, e uma lógica de usuário, né? É mais fácil a gente clicar numa coisa muito específica, né? Com certeza. Você falou aí de palavra-chave. O Daniel mandou uma pergunta aqui. Ele quer saber como escolher palavra-chave no título para ser melhor ranqueado no Google. E também pergunta se a ordem das palavras no título muda alguma coisa no ranqueamento. A ordem muda porque o Google entende que quando eu colocar antes, ele lê antes, é simplesmente assim, e eu tô principalmente quando a gente fala em títulos longos, né? Porque às vezes fica lá no final e acontece aquilo, né? Dependendo até do formato do Google, se eu estou procurando no mobile, no desk, aquela palavra até some, assim. Então muda e por isso muitas redações e muitos textos tem aquela técnica velha de colocar, tipo, Covid-19 dois pontos, que funciona em alguns casos, tá? Eu sou a favor dela em algumas vezes. Outros não, principalmente quando a gente está trabalhando buscas mais long tail, como eu disse, né? Aí tu consegue ser mais fazer o título mais como é a busca em si. Mas a ordem afeta sim. A gente sempre procura colocar mais para o início do texto as palavras mais importantes. Por exemplo, tipo, morreu alguém. Acontece muito e aí não ranqueia, a gente sabe por quê, das pessoas colocarem, tipo, morre o filósofo francês aos 96 anos, fulano de tal. A lógica de SEO é morre fulano de tal, depois tu coloca o resto. E isso faz diferença no ranqueamento. Sobre como Uhum. escolher palavras-chave, entra no que a gente vai falar um pouco de ferramentas, né? E aí Uhum. tem ferramentas para a gente fazer isso. Do ponto de vista editorial, exclusivamente, acontece muito de a palavra-chave a gente só vai ficar sabendo depois, quando começar a aparecer números sobre isso. Porque dá uma breaking news, é uma breaking news. Então, assim, aí vai na lógica, né? Então vai pro tipo, eu procuro colocar ali o que é de mais relevante e assim, eu escolho uma palavra-chave que eu acho que vai ser forte e vou nela, né? Tipo, aconteceu muito com o coronavírus Covid lá no início. As pessoas, muitos veículos apostaram em coronavírus. Que as pessoas, era o início, como estava se falando e tal, coronavírus, toca coronavírus em tudo, Covid-19 estava lá no meio do texto. Aí começou a ter umas discussões editoriais, né? Que tipo, é errado eu falar coronavírus, eu tenho que falar em Covid-19. E aí isso vai acontecer quando a gente fala de textos jornalísticos. Então, tem muitas vezes que eu vou dizer para uma redação, por exemplo, que eu estou trabalhando com SEO, essa palavra-chave é mais forte, eles vão me dizer, mas ela não está correta. E aí a gente tenta achar um ponto em comum ali. Eu já tive essa discussão, tipo, Copa Libertadores da América. Eu tinha uma época que trabalhava com Veja e tal, e que eu lembro que, por causa da revista impressa, há, tipo, 20 anos se usava, tipo, sei lá, Taça Libertadores. Só que o volume de busca é muito maior e brutalmente maior por Por Copa Copa. Libertadores. Então, aí eles aceitaram trocar, assim, mas antes era uma decisão editorial, tive que ter muita discussão para aceitar a troca. Então, assim, no início é lógica, como as pessoas falam mais, e aí tem ferramentas para testar isso. E o que é muito importante de escolher palavras-chave é acompanhar a mudança disso, né? Então, de tempos em tempos eu mudar. Covid e coronavírus foi uma mudança. As pessoas começaram pesquisando coronavírus e inverteu para Covid, muito porque a imprensa começou a usar. Então, é acompanhar também nas ferramentas que a gente vai ver. Então, o Google Trends é a primeira e mais importante delas, né? É o olhar ali. E aí, quando são coisas mais planejadas, Google Trends é a principal, tá? Google Trends é a mais importante, mais fácil de se usar. Eu jogo ali palavras que eu quero comparar. Estou em dúvida, eu comparo as palavras palavras-chave que podem ser mais fortes ou não, e vejo qual é que é. E aí isso vale, por exemplo, quando eu coloco muitos nomes num título, que nome eu coloco na frente? Comparo e coloco mais forte. E isso eu consigo comparar pelo Google Trends, assim. Entendi. Antes da gente falar um pouquinho mais de ferramentas, só voltando nessa
nisso que você falou aí da mudança de termos, né? Do ponto de vista de quem trabalha com SEO, vale a pena mudar retroativamente os conteúdos para ver se matérias antigas ranqueiam de alguma forma, né? Esse exemplo específico, parou de usar coronavírus em título, começou a usar Covid-19. Eu, no meu veículo, no meu jornal, no meu site, seria útil entrar nesses conteúdos antigos e mudar os títulos? Ou não faz diferença com o conteúdo antigo? Não, algumas vezes faz, outras não, porque algumas vezes vale o esforço, outras não. Do tipo, eu não vou mudar conteúdos antigos que ninguém mais está interessado. Até porque o Google já derrubou aquele conteúdo lá, ele sabe que aquele conteúdo é velho. Então é muito difícil, não faz sentido em geral eu atualizar um conteúdo muito velho, que é um conteúdo quente. Vale eu atualizar conteúdos mais frios e conteúdos evergreen. Ou, por exemplo, se eu tenho uma página de tag, o que muitos veículos têm, né? Aquele estudo sobre, notícia sobre, que era coronavírus, aí pode valer eu atualizar para Covid, porque de fato é uma página que continua valendo, né? Então, ela vai continuar valendo, ela vai continuar, se eu mudar, pode ser que eu suba ou caia, enfim, em relação a concorrentes. Nesses casos, vale mudar. Eu costumo não atualizar conteúdos que venceram, né? Aquele conteúdo não é mais relevante, a não ser que ele esteja com muita audiência. E aí eu acho que é um cuidado de SEO barra de manutenção de audiência. Quando eu estou vendo que uma matéria velha tem muita audiência, eu já dei um monte de matéria nova com termos novos e aquela ali continua com muita audiência, do ponto de vista de SEO, tem que entender. Beleza, não importa o que eu fiz, as pessoas ainda estão chegando naquela matéria que está velha. Minimamente, aí eu posso entrar, atualizar o título, atualizar o lead e linkar para minhas matérias novas. Eu não preciso, tipo, transformar a matéria toda. Mas, nesses casos, vale atualizar, porque é isso, as pessoas ainda estão naquela matéria. Vale mudar. E a gente faz muito esse exercício, quando está trabalhando SEO num veículo, assim, eu evito mexer em títulos que estão indo muito bem. A não ser que eu tenha que mexer por razões editoriais, né? Obviamente. Tipo assim, tem um número de modos que aumentou, eu vou mudar. Mas se o título está indo bem, evita mexer. Se o título está indo mal, vale tentar. O Google costuma valorizar menos, e aí não é o que o Google fala, é realmente experiência de redação. Uhum, É mais fácil eu ranquear bem se eu acertei de primeira do que se eu mudei depois, mas acontece, às vezes dá certo. entendi. Ferramentas. Você falou do Google Trends, né? Que a gente pode entrar lá para comparar a performance de termos, quantidade de buscas por determinado termo, e aí, respondendo ainda essa pergunta do Daniel, né? Como é que a gente escolhe os termos? Uma busca pelo Trends pode ser uma boa, né? Que aí você vê o que as pessoas estão buscando. Além do Trends, tem outra coisa que a gente pode deixar ali aberto nas abas para do lado enquanto a gente estiver produzindo matéria, escrevendo alguma coisa? O que a gente mais Tem, pode usar é com o isso, Trends? assim, primeiro eu acho que o Trends é prioritário, e aí, assim, ele tem muitas funções e muitas partes diferentes e muitos pormenores. Eu sugiro, assim, quem não tem muita familiaridade com ele, o Google mesmo tem vários treinamentinhos e vários manuais sobre Trends, se pesquisar, vocês vão achar. Então, ele é o número um, até por ele ser quente, né? Então, ele, de fato, a gente sabe o que está em alta e ele tem uma atualização mais rápida, assim, para encontrar palavras-chave em geral, para ver se a palavra-chave está funcionando ou não. Uma parte muito importante do Trends, que às vezes a gente não liga, é o que vem ali embaixo de consultas relacionadas. Ali que eu vejo muitas pautas, assim, porque eu pesquisar coronavírus e eu vejo as palavras relacionadas, ele vai mostrar palavras relacionadas em ascensão especificamente. Eu coloco um recorte menor, tipo 7 dias, e olho o que está em ascensão nesses últimos 7 dias. Vai vir buscas mais longas e sobre o que as pessoas estão procurando em relação a coronavírus. Essa parte de trends é muito importante. Além de trends, tem ferramentas pagas, ferramentas gratuitas. Obviamente, ferramentas pagas nem sempre a gente tem acesso. Algumas redações têm acesso e a gente nem sabe, porque às vezes eles estão em áreas mais de marketing ali e tal. Se tem interesse, vale perguntar no lugar onde tu trabalha. Mas são elas. SEMrush é paga e é a melhor de todas, e é uma ferramenta super complexa, assim, tem muita coisa que eu não tenho a mínima ideia como mexe, que é coisa de marketing mesmo, assim. Mas o que eu posso fazer ali ele tem uma parte que se chama Keyword Magic Tool, que vocês conseguem usar, tipo, na versão free, acho que ele te deixa fazer, tipo, 2 consultas, assim. Vale dar uma olhada, assim, tem como fazer algumas coisinhas, né?
Eu jogo palavras-chave ali e ele me mostra o volume médio de buscas que ela teve no último ano, e eu consigo ver palavras-chave relacionadas, né? Então, sempre que a gente vai fazer um planejamento de pauta mais longo, a gente usa SEMrush para fazer isso. Que o Trends é mais quente e o SEMrush é mais frio, né? Ele olha para um todo, assim, se a palavra-chave cresceu ou não. Então, eu jogo lá, por exemplo, vou fazer um evergreen lá, uma notícia, né, um conteúdo mais frio sobre tudo sobre, sei lá, jardinagem. Eu procuro lá jardinagem e no Keyword Magic Tool do SEMrush ele vai me dar tudo que as pessoas procuram em relação à jardinagem por volume de busca. Então, ele é muito relevante para isso. Tem ferramentas que fazem isso gratuitamente, menos efetivamente. Uma delas é o Keyword Tool. O Keyword Tool é grátis em sua maior parte, ele bloqueia, acho que um volume X ali, tipo, a partir de tantas buscas ele para de mostrar. É uma ferramenta ótima e vale principalmente para quando eu vou fazer pautas mais frias, assim, é pesquisar as palavras-chave relacionadas nesse tipo de ferramenta. Além disso, eu acho que, pensando aqui, estou pensando o que eu deixo aberto, assim, mas acho que Keyword Tool e SEMrush são as que eu mais uso. Tem uma ferramenta que é muito legal e que também eu só posso fazer 2 consultas por dia. Ela era free e era maravilhosa, e aí eles resolveram cobrar porque ela era maravilhosa, que se chama Answer the Public. E o que ela faz ela mimifica o autocompletar do Google. Então, eu pesquiso, tipo... Só que ela já classifica. Então, basicamente eu pesquiso uma coisa ali na ferramenta, faço um filtro no Brasil, português, e jogo, vamos supor, CPI da Covid. E aí ele vai me mostrar tudo que o autocompletar do Google completaria. O autocompletar do Google é uma ferramenta útil, inclusive. Usem aba anônima, né, para não ser afetado pelos seus resultados, mas é uma coisa que eu uso muito para saber o que as pessoas estão pesquisando. O autocompletar vai priorizar o que está sendo mais pesquisado, né? Então, se eu pesquisar ali CPI da Covid olhando o que vai autocompletar, aquilo ali já dá um indício do que são palavras-chave que são mais fortes, assim, que funciona em SEO. Mas o Answer the Public, se eu colocar ali esse termo, ele vai me entregar tudo que as pessoas buscam por CPI A, CPI B, então ele mostra tipo um volume de palavras-chave enorme, e ele também mostra com alguns conectores, tipo como, porquê, quem. Então ele mostra perguntas que as pessoas fazem no Google com esses conectores de início, assim. E aí é super legal porque a gente acha coisas bem absurdas e coisas o que as pessoas perguntam de fato, assim, dá para ter muita ideia de pauta por lá. Enfim, é uma ferramenta ótima, maravilhosa, assim. E, deixa eu pensar, deixa eu olhar minha lista aqui de favoritos, inclusive. Ó, enquanto você dá uma olhada aí, tem gente perguntando aqui, o Fernando Duarte, a Maria Carolina Santos, pedindo para você repetir o nome do programa mais frio que o Google Trends, acho que é o SEMrush, né? SEMrush, é SEMrush. SEMrush. E Beleza. a Ó, outra e era só lembrando que a Answer gente the vai Public. fazer uma listinha com os links, com os nomes todos certinhos depois, publicar lá no nosso grupo de Facebook, tá, gente? Para vocês não terem que anotar tudo. E uma coisa que eu acho muito relevante, e assim, em geral, quem tem acesso são áreas mais técnicas ou de SEO do site, se tiver. Mas se vocês têm acesso ou trabalham num veículo menor ou tem um site próprio e tal, façam a conexão com o Google Search Console. É uma ferramenta do Google gratuita, mas tem que conectar no teu site. Então, assim, a maior parte dos sites, as pessoas, né, se é um site maior, mais antigo, isso já está conectado, só precisa pedir um acesso para quem pode te dar o acesso, ver quem usa e descobrir. Mas é uma ferramenta que me mostra coisas relacionadas a Search SEO em geral em relação ao meu site. E ali, por exemplo, a gente encontra uma coisa que é extremamente útil de saber, que é através de quais palavras as pessoas mais chegam no meu site, com recortes de tempo. Eu posso colocar o link de uma matéria minha e ver que palavras-chave as pessoas buscaram para chegar nela, né? Quantos cliques essa palavra-chave me deu, qual foi o CTR. Então, assim, eu tive muitas impressões para essa palavra-chave, então, quer dizer, eu ranqueei muito bem, mas eu tive pouco clique. Por quê? Eu estou ranqueando, mas não estou entregando, as pessoas não estão se interessando pelo meu título, então a palavra-chave está certa, mas meu título está ruim. Eu consigo descobrir muito
muito pelo Search Console, e ele mostra também resultados de algumas coisas, alguns formatos estão ficando cada vez mais importantes nesse universo de buscas de audiência orgânica, que é o Google Discover, que é aquelas caixinhas de quando eu abro o Chrome no celular, ele mostra um monte de matéria que ele sugere que não tem nada a ver com busca, é sugestão baseada com o meu comportamento. Eu consigo ver os meus resultados do meu site que foram bem em Discover, e ali a gente descobre uns picos de audiência bizarros, assim, a gente vê uma matéria bombando que parece que é Google e não tem nenhum sentido, as pessoas não estariam buscando aquilo, pelo Search Console tu descobre que era Discover. E aí o Search Console realmente me ajuda a entender muito, assim, como eu estou ranqueando, enfim. Legal. Dani, tem uma pergunta aqui da Luana Dias. Ela quer saber se você acha que o jornalismo local consegue competir ter espaço investindo mais em SEO, né? Aí eu vou emendar um pouco da pergunta vou aproveitar a pergunta da Luana e completar dizendo que, né, a gente sabe a diferença de estrutura que tem entre veículos grandes, antigos e estabelecidos, em comparação com jornalismo local e startup de jornalismo e tudo mais. E aí, incluindo uma coisa que você falou um pouco, né, mas que a gente não passou muito aqui, que é também a importância da formatação do código dos sites para SEO, né? A gente está falando muito a gente falou da parte editorial aqui, falou de ferramentas, mas tem muito dessa transformação do código também, né? Então, acho que isso entra na pergunta da Luana, né? Tem condições de jornalismo local competir, ter espaço investindo mais em SEO, tendo em consideração tudo isso que a gente falou agora? Eu acredito que tem, e existem conversas, discussões sobre isso, sobre SEO local especificamente, menos no jornalismo, mais no marketing, assim, porque tem trabalhos de SEO local mesmo, que é tipo usar a cidade, né, fazer algumas otimizações até de marcação, de geolocalização no código. E aí entra um pouco nas questões de fatores técnicos. Obviamente, e isso foi uma mudança muito recente do Google, se vocês pesquisarem por Core Web Vitals, o Google fez uma mudança recente de algoritmo, onde ele valorizou cada vez mais os Core Web Vitals, que são questões técnicas do site, de experiência de usuário. Para o Google se tornou mais importante ainda nos fatores de ranqueamento ter um site rápido, que as coisas carregam com ordem de prioridade correta, várias dessas coisas. E isso impacta muito o resultado de SEO, então é bem estressante, principalmente quando a gente fala em veículos brasileiros que estão sempre, né, com dificuldades assim, a gente tem poucos veículos brasileiros jorrando dinheiro para ter áreas técnicas grandes para ficar cuidando disso o tempo inteiro. E aí, obviamente, quando a gente fala em jornalismo local, isso é ainda mais complicado. Ao mesmo tempo, a gente está falando de universos menores de competição. Então, eu acho que é focar o trabalho de SEO no teu universo. E aí é focar em pesquisas específicas, por exemplo, da área que tu trabalha, onde que eu posso ser referência? Isso o Search Console ajuda, por exemplo. Eu olhar no Search Console para que coisas eu já sou referência. E vão ter coisas lá. Já tem buscas pelas quais eu costumo ranquear. É mais fácil ranquear mais para aquelas coisas que eu já tenho força. Então, eu continuar dando conteúdos que já são ligados àquele assunto, né? Então, se uma palavra-chave tua forte é vacina em tal cidade, eu posso trabalhar mais conteúdos relacionados à vacina em tal cidade, né? Para tentar aumentar esta minha força. E aí é isso, o universo é menor. Então, a competição também é menor. E aí tem soluções técnicas que, obviamente, não são o estado da arte, mas para veículos menores, locais, que tem sites menos complexos também, às vezes, né? Menos formatos de conteúdo, menos invenções assim, podem ajudar. Então, tem plugin de WordPress, por exemplo, que mostra, tem um plugin bem famoso de SEO que se chama iOast, que é YOAST. O iOast é um plugin que tu instala no teu WordPress e que ele já te dá, por exemplo, tem coisa ali que não dá muito para acreditar, tá? Tipo, as coisas que falam, tipo, no texto mesmo, assim, mexem com o teu título, assim, porque o nosso título é muito mais editorializado. Mas ele mostra, por exemplo, se o teu tamanho do teu título está cabendo, entendeu? No Google. Então, esse tipo de otimização, esse tipo de ferramenta já ajuda muito um site local
E vale o investimento porque é isso, eu posso, até num universo menor de audiência, pequenos resultados, assim, eu ranquear uma matéria bem, já me dá um volume de audiência muito maior, ou uma visibilidade muito maior. Entendi. Tem mais pergunta aqui, a gente já está encaminhando para o finalzinho aí do webinar, né? Falei que iam ser 50 minutos, mas acho que dá tempo da gente ler mais duas perguntas que tem aqui. É o Paulo da Silva, você perguntou se a live vai ficar disponível? Vai sim, vai ficar gravada, tá? Aí tem a pergunta da Amanda Calazans aqui. Pergunta se você acha que os editores têm preocupação com SEO também, ou se vale a pena o repórter justificar as escolhas que fez ao mandar para a edição. Acho que o ideal é todo mundo se preocupar com o SEO, né? O editor e É uma escreve. lógica de redação, assim, de fato, é uma questão cultural, né? E no Estadão, por exemplo, os treinamentos de SEO também envolvem editores, né? Porque a pessoa pelo menos precisa saber, até na hora de editar, né? Tipo, eu vou mexer num título, vou mexer num texto de determinada forma. Eu sei que muitas vezes é uma coisa que parte de baixo para cima. E eu já fui essa pessoa, assim, quando eu era repórter na Veja, eu era a única pessoa preocupada com SEO na minha editoria, porque eu tinha vindo dessa área, eu tinha sido estagiária de SEO e tal, em terra, eu tinha essa preocupação. Então, muitas vezes, eu precisava justificar. E é bom ter essas pontas amarradas. Então, minha editora dizia, eu vou mudar para tal coisa. Eu falava, muda aí, show, né? A editora decide o que tem que fazer. Mas eu tinha colocado esse título porque A, B e C, porque ele tem mais potencial. E aí ajuda muito a olhar número, assim, eu olhar o Analytics e olhar resultado para poder justificar para o meu editor, assim, eu mostrar os editores que eu conheci que não ligavam para SEO começaram a ligar quando começaram a ver resultado. Quando eles começaram a entender que um título otimizado estava dando mais audiência, que aquela matéria estava ganhando mais visibilidade, por isso estava convertendo mais assinatura em caso de paywall e tal, eles começaram a entender por que eu fazia aquilo. Então, é bom sempre ter essas pontas amarradas. Quando o editor começa a ver resultado, ele começa a valorizar mais essas escolhas. Assim. Entendi. Ó, a Maria Carolina Santos pergunta se títulos que começam com perguntas, né, do tipo, qual a melhor vacina, quando vale a pena fazer teste sorológico e tal, funcionam melhor ou se não interfere? Interfere e funciona para alguns tipos de conteúdo, com Vai depender certeza. do que as pessoas estiverem buscando, né? Eu acho. Exato. Tem muita coisa que as pessoas não procuram pergunta, tipo, elas estão procurando, principalmente notícia, as pessoas estão procurando, tipo, um geralzão, né? Estão procurando últimas notícias CPI da Covid. Aí realmente não tem sentido, não tem tanto que eu tirar uma pergunta de onde não existe. Mas quando essas perguntas existem, principalmente quando a gente está falando em serviço, então vacina de Covid é o clássico, assim, as pessoas estavam procurando o nível de granularidade que as pessoas estão procurando, assim, posso beber cerveja depois da vacina da AstraZeneca? E não era tipo assim, 5 pessoas, é muita gente. Então, Uhum, nesses casos, vale eu escrever títulos com perguntas, porque é mais certeiro, né? E eu, particularmente, costumo clicar. Então, às vezes, tem isso, né? Tipo, tu sabe que está sendo respondida aquela pergunta dentro do teu texto. certo. Dani, para terminar, então, se você fosse contratada por uma startup de jornalismo, ou uma empresa pequena de jornalismo que quer começar a investir em SEO, né, com limitação de recursos e tudo mais, por onde que você começaria? Pela reformulação editorial do conteúdo para otimizar esse conteúdo para os mecanismos de busca, ou pela formatação do código, né? Eu sei que o ideal é fazer tudo e ter uma equipe que olhe para tudo, mas se você estiver num lugar pequeno com poucos recursos, o que que você faria antes? O que que dá para ranquear? O que que é mais importante nesse caso? Olha, é muito difícil ranquear, e aí depende da situação do lugar. Acho que para tomar essa decisão, teria que fazer alguns testes, né? E aí é exatamente olhar, fazer alguns testes básicos, assim, é olhar ali o site, ver se ele está muito bizarro em relação a código, é um site que demora 1000 anos para carregar, é um site que não tem o mínimo. Daí essa é a prioridade. Agora é um site que está um pouquinho redondinho ali, é um blog em WordPress com umas coisinhas bem marcadas, assim. Aí eu acho que a prioridade já é 100% conteúdo, porque tu consegue fazer alguns testes. E eu acho que quando a gente tem uma amarração editorial bem feita, a gente também consegue ver os erros técnicos com mais facilidade, né? Então eu consigo entender
um pouco mais assim, tipo, eu fiz uma matéria super bem e tal, ela não ranqueou. Em comparação com quem? Quem que ranqueou e como é esse site? E aí eu consigo encontrar os erros com mais facilidade, assim. Legal. Dani, eu acho que é isso. Queria agradecer seu tempo de novo. Acho que foi muito legal aqui. Lembrar todo mundo que está assistindo que o webinar vai ser gravado, né? Está sendo gravado, vai ser disponibilizado lá no canal da IDNet. E a gente também vai produzir um resumo com os principais pontos do que a gente falou aqui, com nomes de ferramentas e links, tudo certinho. Assim que estiver pronto, a gente vai publicar lá no grupo de Facebook do fórum. É isso, Dani, obrigado de novo pelo seu tempo, gostei, acho que foi muito útil. Obrigada, eu adorei também. Qualquer coisa também me procurem em redes sociais por aí. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto e acho que a comunidade de pessoas que se interessa por SEO no jornalismo tende a crescer e tem muita discussão interessante a ser feita. Legal, a Dani está lá no grupo, né? Então quem fizer parte do grupo pode ir lá falar com ela, mandar uma mensagem ou marcar ela em post lá do grupo. É isso, gente. Boa tarde para vocês. Boa tarde, Dani. Tchau, tchau. Tchau, tchau.